Tá. Bom, então eu vou apresentar para vocês um trabalho, e a história desse trabalho, como foi que cheguei nesse tema, sobre envios ultramarinos de plantas e animais entre Espanha e suas colônias no século XVIII. Com Lucas, no início da sessão, estávamos falando que talvez seria interessante depois encontrar paralelos com a história de Portugal, paralelos e contrastes, né? Mas, por enquanto, eu vou apresentar uma pesquisa bem interessante e, sobretudo, muito divertida que eu tive a fortuna de fazer. Então, eu estava aqui no México pesquisando sobre floresta do norte do México e eu tive a oportunidade de ir para a Espanha, para o Arquivo General de Índias, Arquivo Geral das Índias, porque, bom, nos tempos coloniais, eh, as Índias eram as colônias, né, da Espanha. Então, eu estava fazendo isso nesse arquivo. É interessante que aqui, se vocês eh, visitam Sevilla, a cidade de Sevilla, no sul da Espanha, em Andalucía, e encontram este arquivo. Antes não era um arquivo, era uma coisa chamada Casa da Contratação, que está do lado da catedral e do lado do Alcázar, que é um castelo, um palácio. Então, isso demonstra como este prédio era também um sítio de poder, né, de decisões importantes para tanto pela Espanha peninsular quanto para as colônias. Aqui tem um mapa da Espanha. Eu quero que vocês vejam onde fica Madrid, que nesse tempo, falemos do século XVIII, Madrid era já a capital do reino, e está ali bem, mais ou menos no centro, na parte central, um pouquinho para o norte. Sevilla está na parte sul, em Andaluzia, mas Sevilla não está na zona da costa, né? Mas tem um rio muito grande, que é o rio Guadalquivir, que é ainda navegável, então chegava desde o mar até Sevilla. Então ali dá para ver esta torre, que era a Torre do Ouro, e essa torre é de tempos dos moros, ou seja, bem anterior à colonização. Eh, e era já um sítio importante para cobrar os impostos, para muitas transações de comércio, eh, etc. Então, bom, esse é o lugar, assim, para nós também pensar nessa localização e como é essa história da Casa da Contratação, que depois virou o Arquivo Geral das Índias, onde tem documentação de vários séculos, e imaginem, das Índias, das colônias todas, era muita coisa, depois mapa. Então esse aqui é o arquivo, a ver, só um momentinho que estou tentando entrar aqui na minha nas minhas notas. E bom, nesse arquivo, na Espanha tem um site muito útil e muito interessante, onde concentraram as informações de vários arquivos históricos. Dentre eles está este Arquivo Geral das Índias. Então, vocês podem consultar esses arquivos no site, mas tem muita coisa, mas nem tudo está em formato digital.
porque é um arquivo de milhões de documentos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho de consulta de arquivo histórico, porque é muito útil e para as pesquisas de história ambiental. Então, às vezes, tem gente que consulta mais do que outros. Eu sei que o Gabriel já também esteve em Portugal, fazendo pesquisa de consulta de arquivo histórico, o Lucas também. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, como se fosse um parênteses, para mostrar qual é esse trabalho. Aqui, como eu falei, eu estava procurando informações sobre árvores no norte do México e o uso para a mineração. Esse era o meu objetivo. E então, um dos pontos principais quando você vai fazer uma consulta no arquivo histórico é pensar como você vai procurar a informação. Qual é, quais são as palavras-chave que você pode usar para chegar nos dados que você está procurando? Então, como eu estava procurando árvores, coloquei plantas, madeiras, sementes, árvores, então comecei a procurar. E aqui achei esse ese, ese legajo, en español es legajo, acho que é maço em, em português, que é esse monte de documentos identificados sob uma certa classificação, que nesse caso é indiferente 1545. O sea, a seção do arquivo onde estava nesses documentos é indiferente geral, ou seja, não tem muita é ali que chega tudo que não sabem onde classificar em outros pontos, né. Eh, então, aqui, estou tentando entrar ainda nas minhas notas. Ok, então eu achei esse, e aqui vocês podem ver que a data de formação desse arquivo é de 1779 a 1791, mais ou menos o último quarto do século XVIII, e o título geral desse monte de documentos é Remissões de Madeiras, Plantas e Sementes. Nos arquivos históricos, usualmente, por cada documento tem uma descrição. Não é que o arquivo está todo, todo transcrito, ou seja, para você ler esse documento, mas você pode ler diretamente do documento original. E usualmente tem, como eu falei, uma descrição, um resumo, uma descrição sobre esse, eh, sobre esse documento. Mas aqui a descrição era a mesma coisa do que o título, assim, não tinha maior coisa. E também não tinha documentos digitais, ou seja, era preciso, era bom aproveitar, estar fisicamente no arquivo para pedir esses documentos e dar uma olhada diretamente. Era uma coisa assim, não uma só, mas 3 ou 4, sem, assim, sem uma classificação interna nesses documentos. E muito bem, a gente já chegou dentro desse mar de documentos, já chegamos nesse ponto e tudo parece felicidade, mas depois se encontra com essa escrita, né? Com uma letra que é bem difícil para ler, que utilizavam outras palavras numa linguagem antiga, abreviações como essa aqui, que você também tem que estudar para poder entender. Depende do escrivão, como era, depende do século, era um estilo diferente. Então, bom, não é nada fácil
fazer esse trabalho chamado de paleografia. Mas aos poucos, com prática e tudo, você consegue entender, né? Então, eu ficava na sala de consulta, lendo como se fosse uma criança, bem uma criança, assim, outro. E eu me sentia bem feliz de entender. No início, depois, ao passar dos dias, fui entendendo mais. E apesar de não ser uma informação diretamente relacionada com o meu tema, eu comecei a encontrar umas cartas dessas viagens ultramarinas, eh, dessas viagens ultramarinas que era muito interessante e que era uma joia, era um tesouro que não podia ficar ali, sepultado até que mais alguém fosse a, encontrar essa informação. Lá eu conheci muitos historiadores consultando, mas, às vezes, mas a perspectiva da história ambiental nem sempre está tão presente nos estudos da história. Então, bom, eu tirar notas, porque lá não pode tirar xerox, só pode tirar notas, então tirar notas de algumas dessas cartas. E dali que surgiu um artigo que eu vou passar para vocês depois, que é o resultado dessa consulta e organização e interpretação dessas cartas, que é o trabalho que estou apresentando para vocês. Então, bom, vamos ver esse mapa, século XVIII, como era o mundo no século XVIII, e aqui temos em vermelho quais eram as colônias da Espanha, né? Era uma boa parte das Américas, eh, e também aqui, em Filipinas, tinha um pé na Ásia também. Isso era muito importante, porque uma grande potência da época era a China, e, bom, para comércio, para especiarias, para muitas coisas, ir para a China da Espanha, se conhecia só esse outro caminho, atravessando a Europa e a Ásia, com muitas montanhas, também muitos, bom, muçulmanos, então tinha esse choque cultural. Então, encontrar um caminho que fosse do outro lado, para a China, era um achado incrível. Só para falar um pouco das distâncias, da Espanha para o México, são, se a gente traça uma linha reta, são 9.000 quilômetros. E da, aqui do México também para Filipinas, especialmente para o porto de Manila, são 15.000 quilômetros. Então, estamos falando de umas distâncias enormes que faziam essas travessias ultramarinas épicas, né? Em, então, uma pergunta interessante: como pode um rei que está na Espanha peninsular, ali na Europa, como pode sustentar o seu poder sobre territórios tão grandes e tão longe? Então, uma das estratégias era pela língua, pelo espanhol, né. Então, todo mundo fala espanhol, isso é uma forma também de colonização. Também pela organização hierárquica, os espanhóis peninsulares tinham mais poder do que os espanhóis nascidos nas Américas, por exemplo, chamados de crioulos. Então, isso era outra forma de ter o poder, né? Assim, bem na península. Porque no século XVIII, que é a época do iluminismo, eh, bom, estão acontecendo muitas ideias na Europa sobre conhecimento, sobre ciência, sobre eh, ter a glória da Espanha peninsular, né? Não necessariamente a glória da
das colônias. Então, bom, nesse contexto do iluminismo, do que começa a ser muito importante o conhecimento das ciências como medicina, geografia, botânica, isso também é uma forma de poder político, né? E, e também para, bom, para poder manter os interesses econômicos. É parecido com a história do Jardim Botânico do Rio, nos inícios do século XIX, né? 1808, se não me engano, que era procurar cultivar plantas de interesse econômico para consumo próprio e para o comércio internacional. Então, esse era o contexto que estava nesses tempos. E aqui temos um gravado sobre um gabinete de curiosidades. Isso é um gravado do século XVI, que já existia na Europa esse interesse por conhecer, por fazer coleções de tudo, de coisas raras. São os inícios dos que depois foram os museus de história natural, por exemplo. Então, ter uma coleção assim, é como se a gente vai coletando imãs na geladeira de todos os lugares que a gente já foi. Então, isso assim, dá um certo prestígio, né? Ah, eu já viajei aqui, eu já trouxe essa coisa para aqui, para minha casa. Era uma coisa parecida, não era só a coleção, mas era também demonstrar esse conhecimento de outros lugares, do mais raro, do mais longe. Então, isso, como falei, começou bem no século XVI, quando já tinham acesso a uma diversidade imensa das colônias. Então, também importante falar que nessa época estava já o Linneu, contemporâneo na Suécia, e já tinha proposto uma forma de classificar as plantas, né? Muitas dos nomes científicos das plantas terminam com uma L ponto, porque foi o Linneu que foi o primeiro para descrever nesse sentido de classificar as plantas em famílias. E tudo isso também era ligado com o conceito de Deus, ou seja, a ordem da natureza mostra a sabedoria e generosidade do Criador, ou seja, a natureza tem essa ordem para o benefício humano. Então, isso também é importante considerar essas ideias. Bom, falando um pouco sobre a troca de animais vivos como presentes entre soberões, era um ato de diplomacia também, dar de presente um animal estranho, né? Desde tempos muito antigos, de tempos do Império Romano. No filme Gladiator, dá para ver muito legal ali, que tem uns elefantes, leões. eh, então, isso é uma costume antiga. E era mais um ato, como eu falei, de diplomacia, não era precisamente um interesse nos animais, de fato, porque era muito caro de manter e dificilmente os animais podiam se manter vivos por muito tempo. Mas esse presente dava também algum favor, alguma graça, não sei se fala graça, do rei. Ok. Então, quando eu comecei a ler um pouco dessas cartas, tinha uma carta que se repetia muitas vezes, que era uma chamada carta circular, que foi uma carta enviada pelo rei a todas as colônias.
todas as colônias das Américas e da Ásia. Essa carta pedia para todo mundo enviar uma amostra de toda planta e todo animal e todo mineral que pudessem encontrar com informação de nome, uso, como era o cultivo, como fazer a conservação de essa amostra. Então, aqui nesse esse mapa, eu coloquei todas os lugares dos quais foram que tinham, perdão, que tinham uma referência nessas cartas. Então, aqui nesse mapa, dá para ver que era um intercâmbio de informação a um nível global, né? Assim, dá para ver isso, né? Então, podemos imaginar também como um primeiro ponto, quais serão as dificuldades dessas cartas chegarem de um lado para outro. E daqui entramos no tema que é pensar em toda essa cadeia de pessoas e eventos necessários para trazer plantas e animais para cumprir essa ordem do rei, tá? Então, tinha encontrei uma carta que era uma correspondência segreda, que no final falava: se vocês encontram piratas ou encontram algum barco de outro país, tem que jogar essa correspondência na água, porque ninguém pode saber. Então, esse é um exemplo quão difícil era isso e e como o correio e o pessoal que manejava o correio chegou a ter muito poder, porque tinham a informação muito importante nas suas mãos. Então, bom, então depois dessa, que eu vou tirar esse mapinha. Depois que essa carta chegou, claro, em diferentes tempos, em diferentes momentos, a cada uma das colônias, porque algumas, se o barco naufragou ou alguma coisa aconteceu com o clima, com algo, então talvez a carta se perdeu e então tinham que enviar mais uma carta e às vezes essa comunicação demorava anos. Só a travessia da Europa pelas Américas demorava meses, vários meses. E os barcos enfrentavam muitas inclemências, como clima, piratas, naufrágios. Isso então fazia com que tivessem uma estratégia para enviar coisas por multiplicado, ou seja, não um envio de uma coisa, mas talvez dois em diferentes embarcações, por se alguma não chegasse. Então, tem uma carta que fala sobre um presente do rei de Siam, que é a atual Tailândia, que era um presente de milhos de elefante para o rei da Espanha. Então, de Siam enviou para Filipinas, que era parte das colônias, e dali iria viajar até a América, cruzar, nesse caso, pelo México, até o outro lado, até o Oceano Atlântico, para ir para a Europa, né? Então, fala que enviaram esses colmilhos em duas embarcações e uma delas nunca chegou porque encontrou um monzón, alguma coisa assim na Ásia. Outro desafio muito interessante e que dava muito trabalho era o transporte de plantas vivas. O que você precisa para enviar uma planta viva para o outro lado do oceano? Precisa de água doce para regar essas plantas durante todos esses meses que estava no barco.
Então, tem casos, nessas cartas, tem casos de roubo de água, quando roubo de água, morte das plantas pelo salitre do oceano, tem outros recomendando regar com água morna, como no lugar de origem. Outras plantas morriam por regar demais, outras por não regar. Então, era toda uma odisseia cruzar uma planta. E uma das plantas mais valiosas da Ásia era o chamado fruto do pão, ou a manga também vinha nessas viagens, outra chamada mangostán, que não sei como se chama em português. E, bom, por que isso pode nos fazer pensar por que transportavam a planta viva e não só sementes, que seria mais fácil, talvez. E ali que eu consultei um trabalho de uma pesquisa do Alex, do Diogo e do Rogério, onde falam que as várias sementes e espécies de árvores tropicais perdem viabilidade em pouco tempo. Então, é o caso da jaca, né? Então, a fruto do pão é do mesmo gênero, Artocarpus, da jaca. Então, provavelmente era o mesmo problema, que ao longo desses meses perdia a viabilidade e então tinha que transportar essa planta viva. É super interessante que tinha uma carta dos ingleses pedindo para passar umas plantas da Ásia para a Jamaica ao governo da Espanha, ao Império da Espanha. Por quê? Porque os ingleses não tinham acesso nessa Voltou, Adi. Voltei! Desculpem, a internet caiu. Bom, só continuar, né? Estavam falando dessa carta dos ingleses falando para o governo do Império Espanhol para cruzar as plantas na mesma latitude do sítio de origem. Essa era a lógica. Então, se eles não conseguiam atravessar por outros lugares, talvez sobreviveriam essas plantas. Outros casos interessantes é sobre animais vivos. E eu achei só uma carta de alguém falando, eu vou dar de presente um tigre, falava assim, um tigre, para o rei. Mas depois o tigre, tadinho, morreu antes do desembarque. E tem outro trabalho que fala sobre outro presente para o rei, que eram 3 onças. Então, para essas 3 onças, precisavam uma piara de porcos, um grupo de porcos, para alimentar essas onças, e milho para alimentar os porcos, para alimentar as onças. Então, era assim uma loucura. Agora, tem uma coisa também para refletir, que é uma vez que essa carta do rei pedindo uma amostra de toda planta, todo animal e todo mineral, quem de fato vai fazer a coleta? Né? Assim, porque primeiro é todo esse caminho da carta chegar até uma dessas colônias e depois nessas colônias organizar, ok, o que vamos enviar, quem vai conseguir a informação, etc. Então, tinham algumas expedições científicas com botânicos, naturalistas, médicos, mas muitas outras coletas foram feitas sem esse pessoal especializado. Quem que vai coletar a informação, quem vai coletar o exemplar, quem vai desenhar, quem vai escrever, quem vai saber para que serve, e ali vamos chegar com que eram os locais. Era o pessoal local que tinha essa informação. Então, ali também tem essas cartas refletem
que tinha nomes em espanhol, mas também nomes de plantas, de animais, em línguas indígenas. Então, nessa apropriação do conhecimento e tentando nomear coisas que não existiam na Europa, tomam nomes emprestando o que já era conhecido. Por exemplo, o tigre, né? Falar tigre era falar quase de qualquer felino. Então, também é interessante lembrar que Linneu, as propostas de classificação do Linneu, e também começar a chamar as espécies com nomes científicos, era em latim. Por que em latim? Porque era a língua do poder, era a língua da igreja e do governo, né? Então, bom, outro ponto era que alguns escrivões tinham uma letra belíssima, que eu adoro eles, mas tinham outros que não dava para entender nada, então a qualidade da informação também dependia de quem está escrevendo. Ou quem que pode fazer um bom desenho, porque falam do caso dos peixes, que apesar de ter talvez um frasco com um peixe e algum formol, algum líquido para conservar o peixe, perdiam as cores naturais. Então, era bom ter um desenho para mostrar essas cores que não chegariam na Europa, mas nem sempre tinha alguém para desenhar. Também, nesse sentido, algumas pessoas desenhavam o animal, por exemplo, sozinho, e outro dentro do seu habitat. Isso fazia uma grande diferença na informação que poderiam obter dessa espécie. E outro ponto também era a conservação de animais mortos, a taxidermia, né? Não é a mesma coisa conservar em climas tropicais do que num clima temperado. Então, uma dessas cartas falam sobre um índio que aprendeu como fazer uma taxidermia, ou seja, tentaram várias técnicas e uma delas era fazer por exemplo, o corpo de um pássaro, de uma ave, em madeira e depois colocar as penas na mesma ordem do que estavam naturalmente. Então, essas observações tão minuciosas dos detalhes, isso era também uma influência dos naturalistas, que é importante saber o número não sei se se fala bigode, número de bigodes, número de penas, etc. Também os venenos contra insetos, que isso é necessário em um clima tropical. Então, bom, é toda uma história da taxidermia que também precisaram desenvolver isso mais profundamente. Outro ponto também era a preparação e o empaque das coisas. Os barcos tinham um problema crônico de espaço. Sempre estava super cheio e não era tão fácil assim, porque precisavam de uma boa logística. Não era uma travessia de um ponto para outro ponto em linha reta, mas tinha que considerar escalas, desembarque de algumas coisas em um ponto, embarque de outras em outro ponto. Então, tem alguma carta falando, a gente já tem tudo preparado, mas ainda não passou nenhum barco para levar essa carga por aqui. Outra coisa importante da preparação e do empaque é não perder a informação que acompanha essa amostra, né? Uma carta fala uns ossos de um animal
ou um frasco com um líquido que não tem informação. Então, isso fica completamente fora de contexto, fica sem informação, não, assim, não é muito útil. Eh, Outro ponto também era os roubos, pacotes abertos de chá ou de canela, que na travessia, bom, não chegava completo. Então, bom, era toda uma aventura, uma odisseia cruzar o oceano. Tá, então, finalmente conseguimos, ou conseguiram eles, cruzar, a carta chegou de volta para a Europa e agora, bom, ali enfrentavam outro tipo de desafios, porque se vocês lembram do mapa da Espanha, as coisas chegavam no porto de Cádiz, dali para o Rio, pelo rio Guadalquivir, até Sevilha, e de Sevilha para Madrid é ainda outra distância. Então, outra carta relata como umas madeiras eram tão grandes que não cabiam nos carros de boi. Então, tinham que procurar ao Ministério da Guerra para transporte dessas madeiras enormes. Outro caso era que o barco, a carga, chegou num momento que não dava para chegar e voltar de Madrid com o carro dos bois, porque não era uma época de pasto para alimentar os animais dos carros na ida e no bate e volta, né? Então, uma era assim, muitos desafios. E também uma carta, achei, falando que, perguntando o que vão fazer com umas madeiras preciosas que estavam acumuladas numa bodega e que não tem mais espaço e ninguém está utilizando essas madeiras e o que fazer, né? Então, era um desperdício também. En un momento pediram para parar os envios porque a coleção já era enorme e era difícil de classificar, difícil de guardar, difícil de manter. E, bom, e essa história, que é uma história feita com essas cartas, traz também umas reflexões finais que gostaria de compartilhar, que é que nesse contexto colonial, o extrativismo era uma prática comum nessa lógica colonial, que teve grande apropriação do conhecimento indígena, porque os descobrimentos não davam o crédito para o pessoal que que usou por muito tempo e desenvolveu esse conhecimento sobre plantas ou animais. Muita gente ficou invisibilizada nesse processo, muita gente que também contribuiu para trazer isso, que no final das contas fez uma transformação na Europa com esse acesso a plantas e animais das Américas. E qual seria, por exemplo, o papel das mulheres nessa história? Talvez com muita certeza haviam usos medicinais e alimentícios. Então, como também através da história ambiental a gente pode contar essas outras histórias que não têm sido contadas ou que têm sido invisibilizadas na historiografia oficial. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Esse trabalho está já publicado na revista LAC, eu vou enviar para vocês essa publicação. Eu confesso que me diverti muito, eu ri muito na sala de consulta, todo mundo assim em silêncio, e eu ria. E bom, deu para trazer esses insights sobre como eram, de fato, essas travessias bem complicadas. Obrigada.